Tomé, o apóstolo do ascetismo. Tomé, ou Tomás, que também era chamado Dídimo, foi um dos 12 apóstolos originalmente escolhidos por Jesus. Segundo os evangelhos sinóticos e os Atos dos Apóstolos, Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas 6, versículo 15. Alguns teólogos têm mantido discordâncias a respeito da verdadeira identidade de Tomé. Tomé, ou Tomás, não era propriamente um prenome, mas sim a palavra equivalente a gêmeo, vindo do aramaico talma, e posteriormente traduzida para o grego dídimos. João também diz que ele era chamado Dídimo, João 20, versículo 24. A palavra grega para gêmeos, assim como a palavra hebraica, significa gêmeo. A Vulgata latina empregava Dídimo como nome próprio. Tradições sírias também alegam que o nome completo do apóstolo era Judas Tomé ou Jude Tomé. Essa palavra aparece composta com o prenome Judas em alguns trechos bíblicos. Muito se discute de quem esse Judas Tomé seria irmão gêmeo. Outros, inclusive, acreditam se tratar de Judas Tadeu, irmão de Tiago Menor, tendo-se confundido-o com uma terceira pessoa apenas porque seu nome teria aparecido com alcunha gêmeo, algumas vezes em vez de Tadeu. No Evangelho de Tomé, dito 11, também nos mostra essa versão. Então Jesus diz a ele: quando éreis um, vos tornaste dois, criando o entendimento de que Jesus estava na verdade indicando que Judá e Tomé eram a mesma pessoa, em vez que Tomé não era propriamente um nome, mas uma tradução que indicava gêmeo. No entanto, a primeira frase desse Atos segue os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, distinguindo os apóstolos Judas Tomé e Judas Tadeu. Poucos textos determinam o irmão gêmeo de Tomé, apesar de que no livro de Tomé é o adversário. Parte dos manuscritos do Evangelho de Tomé que está presente na biblioteca de Nag Hammadi identifica-se Jesus como seu irmão. Agora, haja vista que foi dito ser tu meu gêmeo e verdadeiro companheiro, examina-te a ti mesmo. Alguns dizem ter visto nos Atos de Tomé, escrito na Síria Oriental entre os séculos II e III, uma identificação de Tomé com o apóstolo Judas Tadeu, filho de Tiago. Tomé era natural da Galiléia e pescador quando Jesus o encontrou e o admitiu entre seus discípulos. Era o terceiro apóstolo em idade depois de Pedro, pois quando se juntou aos apóstolos, Tomé estava com 29 anos, era casado e possuía 4 filhos, sendo escolhido por Filipe. Anteriormente ele havia sido carpinteiro e pedreiro, mas sendo pescador ultimamente, residia na Tariquéia, situada na margem oeste do Jordão, onde o rio flui do mar da Galiléia, e era considerado como cidadão líder dessa pequena aldeia. Apesar da pouca instrução, possuía uma mente perspicaz e de bom raciocínio. Era filho de pais excelentes que viviam em Tiberíades. A vivência inicial de Tomé no lar havia sido pouco ditosa. Os seus pais não eram de todo felizes na vida de casados, e isso teve reflexo na experiência adulta de Tomé. Ele cresceu com uma disposição bastante desagradável para a discussão. Até mesmo a sua esposa ficou contente quando viu juntar-se aos apóstolos, pois se sentiu aliviada com o pensamento de que seu marido pessimista estaria longe de casa a maior parte do tempo. Ainda existe uma lenda fictícia muito remota dele ter sido filho de Jesus, pois segundo Cynthia Jacopovici e Charles Pellegrino em seu livro A Tumba da Família de Jesus, existia a preocupação da parte de Jesus que o seu filho fosse morto depois de sua morte. A grande questão era de que o Império Romano tinha um especial cuidado em perseguir a prole de qualquer um que representasse ameaça para a soberania do Império,
e isso significava dizer que poderia ser morto, filho, esposa e neto. Entretanto, irmão não entrava nessa lista, e isso fez com que o nosso gêmeo fosse acrescentado ao de Judas, para que não houvesse a suspeita sobre o mesmo ser filho. Tomé tornou-se conhecido como o incrédulo Tomé, mas os seus companheiros apóstolos não o consideravam um incrédulo crônico. São 3 as grandes passagens do apóstolo Tomé no livro sagrado. A primeira é quando Jesus é chamado para voltar à Judéia e acudir Lázaro que tinha morrido. Seu grupo tenta impedir que se arrisque, pois havia ameaças do inimigo e Jesus poderia ser apedrejado, mas ele disse que iria assim mesmo. E aflito Tomé intima os demais: então vamos também e morramos com ele. João 11, versículo 16. Alguns interpretam como uma antecipação ao conceito teológico paulíneo de morrer com Cristo. Na segunda passagem demonstra melancolia e incerteza na última ceia. Jesus reuniu os discípulos no cenáculo e os avisou de que era chegada a hora do cumprimento das determinações de seu Pai. Falou com eles em tom de despedida, conclamando-os a segui-lo. Para onde eu vou, vocês sabem, e também sabem o caminho. Tomé queria mais detalhes, talvez até tentando convencer Jesus a evitar o sacrifício. Se não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Jesus recruta a ele aos pedidos de Filipe com uma complexa exposição de seu relacionamento com o Pai, e sua resposta passou para a história. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também meu Pai. João 14, versículos 5 ao 7. E a terceira e definitiva passagem foi a que mais marcou a trajetória do apóstolo. Foi justamente quando todos lhe contaram que o Cristo havia ressuscitado, pois ele era o único que não estava presente ao evento. Tomé disse que só acreditaria se visse as mãos do Cristo, o lugar dos cravos e tocasse-lhe o peito dilacerado. A dúvida em pessoa como se vê, mas ele pôde comprovar tanto quanto quis, pois Jesus lhe apareceu e disse: põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Não sejas incrédulo, acredita. Dessa forma, sua incredulidade tornou-se apenas mais uma prova dos fatos que mudaram a história da humanidade. João 20, versículos 24 ao 29. Após ver Jesus vivo, Tomé professa sua fé em Jesus. A partir de então, ele é considerado Tomé, o crente. Após essa passagem, se dá origem à expressão que Tomé, o incrédulo, bem como de diversas tradições populares similares, tal como fulano é feito Tomé, precisa ver para crer. É bem verdade que a sua mente era do tipo lógico, cético, mas ele tinha uma forma de lealdade corajosa que proibia aos seus conhecidos mais próximos considerá-lo como um cético por leviandade. Possuidor da única mente de fato analítica dos 12, Tomé era realmente o cientista do grupo apostólico. Tomé também nutria um vestígio de suspeita que tornava sobremaneira difícil relacionar-se pacificamente com ele. Pedro havia ficado bastante perturbado por causa de Tomé, a princípio queixando-se a André, seu irmão, pelo fato de que Tomé era mesquinho, desagradável e sempre suspeitando de tudo. Entretanto, quanto mais os seus companheiros conheciam Tomé, mais gostavam dele. Descobriram que ele era estupendamente honesto e inflexivelmente leal. Era perfeitamente sincero e inquestionavelmente verdadeiro, mas era levado por um pendor natural para encontrar erros em tudo, e havia crescido como um pessimista de verdade. A sua mente analítica padecia de uma suspeita aflitiva. Tomé estava rapidamente perdendo a fé no seu semelhante quando se ligou aos 12, e assim entrou em contato com o caráter nobre de Jesus. Essa associação com o Mestre começou imediatamente a transformar toda a disposição interior de Tomé, causando grandes mudanças nas suas reações mentais.
para com os seus semelhantes. Embora na nossa memória a presença de Tomé faça sempre pensar em incredulidade e nos lembre daqueles que precisam ver para crer, sua importância não se resume a permitir a inclusão na Bíblia da dúvida humana. Ela nos remete também a outras fraquezas naturais do ser humano, como a aflição e a necessidade de clareza e pé no chão, mas e principalmente mostra a aceitação dessas fraquezas por Deus e seu Filho no projeto de sua vinda para nossa salvação. Na organização dos 12, Tomé ficou encarregado de estabelecer e ordenar o itinerário, e ele foi um diretor à altura do trabalho e dos movimentos do corpo apostólico. Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, limitado, todavia, pelos seus múltiplos humores. Era um homem em um dia, e no próximo já se tornava outro. Quando se uniu ao grupo, tinha inclinação para a melancolia meditativa, mas o contato com Jesus e os apóstolos curou-o amplamente dessa introspecção mórbida. Jesus experimentava bastante satisfação com a companhia de Tomé e mantinha muitas e longas conversas pessoais com ele. A presença de Tomé entre os apóstolos foi um grande conforto para todos os céticos honestos e encorajou muitas mentes perturbadas a virem para o reino, mesmo que não pudessem compreender completamente tudo sobre os aspectos espirituais e filosóficos dos ensinamentos de Jesus. A admissão de Tomé no grupo dos 12 foi uma proclamação permanente de que Jesus ama até mesmo aqueles que duvidam sinceramente. Tomé é o grande exemplo de um ser humano que tem dúvidas, que se confronta com elas e que vence. Possuía uma grande mente, não era um crítico maligno, era um pensador lógico e era uma prova de rigor para Jesus e para os seus irmãos apóstolos. Se Jesus e a sua obra não fossem verdadeiros, não poderiam ter segurado junto deles, desde o princípio e até o fim, um homem como Tomé. Ele tinha um senso muito agudo e seguro do factual. Ao primeiro sintoma de fraude ou de ilusão, Tomé tê-los-ia abandonado a todos. Temperamento audacioso e cheio de generosidade, percorreu as etapas da fé e professou que Jesus era realmente Deus e Senhor. Durante algum tempo ele chegou às profundezas do desespero, mas retomou a sua coragem, permaneceu solidário com os apóstolos e esteve presente junto com eles para acolher Jesus no mar da Galileia. Por um momento ele sucumbiu à sua depressão e à dúvida, mas finalmente retomou a sua fé e coragem. Ele deu conselhos sábios aos apóstolos depois de Pentecostes, e quando a perseguição dispersou os crentes, ele foi para Chipre, Creta, costa norte da África e Sicília, pregando as boas novas do reino e batizando os crentes, pregando entre os medos e os partas, povos que habitavam a Pérsia. Eusébio de Cesareia, do século IV, depois da morte de Jesus, também afirma ter sido Tomé o apóstolo dos partos. Da mesma forma que se acredita que Pedro e Paulo disseminaram as sementes do cristianismo pela Grécia e Roma, Marcos pelo Egito e João pela Síria e Ásia Menor, Tomé teria levado a palavra à Pérsia e à Índia, onde é reconhecido como fundador da Igreja dos Cristãos Sírios, Malabares ou Igreja dos Cristãos de Tomé, tendo sido o primeiro dos cristãos do leste, como retrata os Atos de Tomé, escrito em torno do ano 200 depois de Cristo, e segundo as pistas encontradas por São Francisco Xavier no século XVI. As várias denominações da moderna Igreja Oriental dos Cristãos de Tomé atribuem suas origens à sua tradição oral, datada de fins do século II, que alega ter Tomé chegado a Maliâncara, próxima à vila de Montacuna, na região de Paravor Taluk, em 52 d.C. Esse vilarejo está localizado a 5 quilômetros de Kodungalur, no estado indiano de Kerala, e contém as igrejas dedicadas a São Tomé popularmente conhecidas.
como 7,5 igrejas. Essas igrejas estão em Cranganor, Coulão, Niranã, Nilacal, Camangalã, Cotacaial, Olaiur, Tiruvitancode, a meia igreja. Durante os primeiros séculos da colonização, na América vicejou-se a lenda de que Tomé teria miraculosamente vindo ao novo continente e estabelecido contato com os indígenas, novamente como prova da passagem dele. Diversos sinais tidos como pegadas seriam atribuídas a Tomé. Basicamente, a figura da mitologia indígena, um homem branco que teria visitado em tempos pré-colombianos Sumé, foi identificada e fundida com Tomé, como prova das passagens de Tomé pelo mundo. São-lhes atribuídas formas e marcas em pedras que se assemelham a pegadas, algumas de tamanho gigantesco. É o caso, por exemplo, da lenda sobre a pegada no pico de Adão. Segundo alguns estudiosos católicos, na passagem de Maria, um texto da Alta Idade Média atribuído a José de Arimateia, Tomé foi a única testemunha da ascensão de Maria aos céus. Os outros apóstolos foram miraculosamente transportados a Jerusalém para observar sua morte. Tomé, que já estava na Índia após o funeral, fora transportado à tumba dela, onde testemunhou o corpo de Maria subir aos céus, jogando-lhe seu cinto. Numa inversão, a imagem de ceticismo vinculada a Tomé. Os outros apóstolos é que duvidaram de seu relato, até verem a tumba vazia e o cinto. O recebimento do cinto por Tomé é representado várias vezes na arte medieval e pré-tridentina. Tomé teve momentos difíceis durante os dias do interrogatório e da crucificação. Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto alvejado por lanças de 4 soldados enquanto orava. Sucumbiu como líder e mártir, como o crente fiel que Jesus lhe pediu. E Tomé continuou a pregar e a batizar, até que foi preso pelos agentes do governo romano e acabou sendo martirizado e morto pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Malta, onde ficam o Monte Tomé e a catedral de mesmo nome, supostamente o local de seu sepultamento. Poucas semanas antes da sua morte, ele havia começado a escrever sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Afirma-se que ele foi sepultado em Milapore, hoje subúrbio. Seu nome é lembrado pelo próprio título da igreja, Mar Thoma, ou Mestre Tomé. Suas relíquias seriam veneradas na Síria e depois levadas para o Ocidente e preservadas em Ortona, na Itália. Um pontífice determinou o dia dedicado a Tomé e um templo a ele foi erguido. As tradições tomasianas ganharam corpo na liturgia siríaca. Durante o século IV, o memorial erguido no suposto local do martírio de Tomé atraiu peregrinos a Edessa para a veneração de seus restos, nos anos 380 d.C. Egéria descreveu sua visita ao local em carta enviada à sua irmandade. Nós chegamos em Edessa em nome de Cristo nosso Senhor, e em nossa chegada dirigimos-nos diretamente à igreja e memorial de Tomé. Lá, conforme os costumes locais, orações foram feitas e outras coisas costumeiras aos lugares santos. Nós também lemos algo relevante a Tomé em si. A igreja de lá é muito grande, muito bonita e recém-construída, merecedora de ser a casa do Senhor. E como havia muito que eu desejava ver, foi-me necessário lá permanecer por 3 dias. É festejado pelos católicos em 3 de julho.